Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco. Estaremos aí com todo prazer ministrando a palavra do Senhor. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui e mais estudos escritos a respeito da lição, entre em contato conosco por esse WhatsApp. Então, o telefone 99 é o DDD e o telefone 991520454. Não se esqueça, diga seu nome, fala a cidade onde você mora e coloque aí revista Betel, porque eu comento outras revistas, então é preciso colocar a revista Betel. É tudo gratuito, só te pedimos um favor. Dê aí um like, um gostei, se inscreva aí no nosso canal, mas faça isso agora para você não se esquecer. Isso vai nos ajudar a divulgar esse trabalho para outras pessoas. Passe o link desse vídeo nos seus grupos, para as pessoas que você conhece, tanto crentes como descrentes, porque aqui nesse vídeo nós fazemos no final o apelo para as pessoas se converterem e também oramos para que as pessoas sejam curadas. Também no final do vídeo, se você deseja nos ajudar, aí por R$5, R$10, não importa a quantia, então no final do vídeo também você vê lá o nosso Pix e também as contas que nós temos para que você possa enviar essa ajuda. Nós estamos estudando nas revistas da editora Betel este trimestre com o tema Personagens Bíblicos Virtuosos e Marcantes. Homens e mulheres que permaneceram fiéis a Deus diante das circunstâncias da vida. Então nesta capa aí você vê exemplo, aí do Lázaro que ressuscitou, exemplo aí da prostituta Raabe, exemplo de Davi. E nós temos aí como comentarista da editora Betel deste trimestre o pastor Valdir Alves de Oliveira. Já estudamos na lição 1, Jetro, Conselhos Sábios aliviam fardos. Na lição 2, Josué, aprendendo a servir com fidelidade e excelência. Na lição 3, Caleb, perseverança na fé, rumo à terra prometida. Na lição 4, Raabe, uma escolha de fé que mudou destinos. Na lição 5, Ruth, lições de lealdade, o caminho da redenção. Na lição 6, Ana, a força de quem ora e gera milagres. E hoje vamos estudar aí na lição 7, Davi. Deus não rejeita um coração quebrantado. Nesta lição nós vamos ver os seguintes tópicos e os seguintes subtópicos. No tópico 1, a origem do rei Davi. Subtópico 1, Davi, pastor de ovelhas e músico. Subtópico 2, Davi, unção e reinado. Subtópico 3, Davi derrota o gigante Golias. Tópico 2, Davi, um pecador arrependido. Subtópico 1, os pecados de Davi. Subtópico 2, Davi se arrepende. Subtópico 3, Davi foi sincero e grato. Tópico 3, Davi, um homem segundo o coração de Deus. Subtópico 1, Deus conhecia Davi. Subtópico 2, Davi se submeteu a Deus. Subtópico 3, Davi não tocava os ungidos do Senhor. Então vamos procurar passar por todos esses tópicos e subtópicos, estudando mais essa excelente lição. O texto áureo da lição está em Salmos 51:17, que diz: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Então veja, tanta gente faz aí sacrifícios para Deus, mas o coração não está quebrantado, o coração não está realmente arrependido dos seus pecados, não está realmente desejoso de adorar a Deus. Então essa vontade, esse coração aí, quer dizer o pensamento, quer dizer aí a alma, se não estiver voltada aí para Deus, com um arrependimento sincero, com desejo sincero de agradar a Deus, de adorar a Deus, de servir a Deus, então de nada valerão esses sacrifícios. Olha o que diz o profeta Amós, inspirado pelo Espírito Santo, no capítulo 5, versículos 21 a 27. Odeio, desprezo as vossas festas e as vossas assembleias solenes não me exalarão bom cheiro. E ainda que me ofereçais holocaustos, ofertas de alimentos, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos.
Afasta de mim o intérprete dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas violas. Corra, porém, o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro impetuoso. Oferecestes-me, vós sacrifícios e oblações no deserto, por 40 anos, ó casa de Israel. Antes levastes a tenda de vosso Moloque, e a estátua das vossas imagens, a estrela do vosso Deus que fizestes para vós mesmos. Portanto, vos levarei cativos para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é o Deus dos exércitos. Veja só, o povo achava que estava enganando a Deus. Ofereciam animais gordos, animais em abundância, né? Faziam vários sacrifícios a Deus e achavam que estava tudo bem. Enquanto isso, eles estavam adorando o Deus Moloque, tinham ali várias imagens de escultura, adoravam a lua, as estrelas, o sol, o Deus Reifã. Então veja, adoravam vários deuses, estavam vivendo na idolatria, porque Deus exigia que eles tivessem o coração totalmente voltado para Deus, adorassem somente a Deus. E Deus tinha exigências. Então eles seguiam os outros deuses que não tinham exigências nenhuma e aprovava tudo que eles faziam de errado, né? Falsos deuses que na verdade nem são deuses. Então existem muitas pessoas fazendo sacrifícios a Deus, pensando que Deus está ouvindo-os, pensando que Deus está acreditando que eles o amam, acreditando que eles o adoram. Eles pensam que podem enganar a Deus. Verdade aplicada. Confiança, temor e disposição em obedecer ao Senhor em tudo devem caracterizar o viver do discípulo de Cristo. Então veja, confiar totalmente a Deus, inclusive tudo o que temos, o que somos, a nossa própria vida. Termos temor de Deus, ou seja, todo o tempo temos que ter a consciência de que Deus está presente conosco em todos os lugares e Ele conhece tudo a nosso respeito, Ele mora dentro de nós. Temos que ter essa consciência. Não podemos esconder nada de Deus. E temos que ter sempre a disposição de obedecer a Deus. Então, sempre o desejo de obedecer. Quando desobedecemos, nos arrependemos, pedimos perdão, arrependimento sincero, e temos que ter esse desejo, disposição de mudar, de melhorar, de obedecer sempre a Deus. Textos de referência, Salmos 51, de 1 a 7. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos parece mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Então veja um legítimo arrependimento, né? Uma confissão de pecado. E temos que aí fazer uma observação. Tem muita gente deturpando, inventando mentiras, histórias sobre a palavra de Deus, sobre personagens bíblicos, pregadores principalmente, né, que andam inventando histórias para poder aparecer, ser diferente dos outros, dizer que tem uma revelação superior aos outros, e aí ficam torcendo a palavra de Deus, ficam até tocando na reputação das pessoas, dos personagens bíblicos, uma coisa impressionante. Já tem gente dizendo aí que Davi era filho de uma prostituta, uma coisa assim, sabe, uma invencionice, né? Não tem nada a ver. Davi aqui está se referindo ao pecado que veio de Adão.
Todos nós nascemos em pecado, na verdade. Todos nós herdamos de Adão o pecado. Não tem nada a ver de nascer aqui filho de alguma prostituta. Não existe isso na Bíblia. Agora, também, ele poderia estar se referindo à prostituta Raabe, já que a tribo de Judá aí, já que Davi veio desta família. Boaz, né, era filho de Raabe, a prostituta, lá da cidade de Jericó. E ele se casou com a moabita Ruth. Veja só. Daí é que veio nascer, dessa família que veio nascer Davi. Então, muito justamente, ele pode dizer, em pecado me concebeu minha mãe, porque ele veio realmente de família de pecadores, assumidamente pecadores que se arrependeram e se converteram ao Senhor. Então, não diga de jeito nenhum na escola bíblica dominical esta fantasia que tem inventado aí sobre Davi ser filho aí de uma mulher prostituta. Não existe nenhum contexto bíblico dizendo que Jessé havia se casado com alguma prostituta. A introdução da lição diz: o rei Davi é uma das figuras mais emblemáticas da história bíblica, conhecido por sua trajetória singular que o levou de simples pastor de ovelhas a monarca de Israel. Pertencente à tribo de Judá, Davi ganhou destaque inicialmente ao derrotar o gigante Golias com uma funda e uma pedra, demonstrando coragem e fé inabaláveis. Então nós temos aí a história de Davi, né? Primeiro pastor de ovelhas, músico, né? Um adorador a Deus. Foi ungido provavelmente aí aos 12 anos pelo profeta Samuel para ser rei de Israel. Teve que esperar ainda 18 anos, né? Aí aprendendo primeiro várias coisas, né? Como ser um soldado, como derrotar inimigos, como liderar uma tropa de soldados, como se comportar até dentro, né, da casa dos inimigos, né? Aprender sobre estratégia de guerra, aprender como escolher os seus generais, né, os principais soldados. Tem muita gente entrando na igreja aí porque fez um curso de teologia, mas não tem vivência nenhuma, não tem experiência nenhuma, não evangelizou, não ganhou almas, não foi professor de escola bíblica dominical, não tem experiência nenhuma com lideranças, não tem experiência em visitação, não sabe praticamente nada, mas é colocado aí como líder numa igreja. Davi foi ungido 3 vezes para ser rei. Davi derrotou o gigante Golias. Davi pecou gravemente contra Deus, se arrependeu. Isso não foi só uma vez, foi várias vezes. E o pecado de maior destaque dele foi o adultério com Batseba e mandando matar o marido de Batseba, né, Urias. Por causa disso, o filho que Batseba estava esperando morreu e também toda a família de Davi foi atingida. Além das mortes, né, de pessoas inocentes que morreram devido aos pecados de Davi, como este, e também, por exemplo, quando ele mandou contar o povo, né, também várias pessoas morreram, também aí se arrependeu. Então, várias vezes Davi comete pecado, se arrepende, pede perdão a Deus, Deus concede o perdão a ele. Davi reconheceu o seu erro, reconheceu o seu pecado, reconheceu que merecia um castigo de Deus. Mas o destaque na vida de Davi é que ele era um homem segundo o coração de Deus, porque nunca abandonou Deus, nunca caiu na idolatria, sempre se submeteu a Deus. Uma característica importante de Davi também é que ele não tocava nos ungidos de Deus, né? Ele poderia ter matado Saul, mas Saul tinha unção de Deus para governar. Então ele nunca atentou contra a vida de Saul, embora tivesse 2 grandes oportunidades de fazer isso. Davi se destaca também pela aliança que ele tinha com Deus, de sempre existir no trono de Israel algum descendente seu, até que chegasse ao descendente maior e perfeito que é Jesus Cristo. Jesus foi adotado por José, né? Adotado como filho. Então, legalmente, José era
pai de Jesus, e da família de Davi. José era descendente direto do rei Davi. Então vemos claramente nessa lição o valor do arrependimento, a importância da integridade, o papel da adoração a Deus, o respeito à autoridade de Deus, e também aprendemos muito sobre as consequências do pecado. Davi demonstra uma grande fé em Deus ao derrotar o gigante Golias. Então aprendemos aí com Davi que Deus não rejeita um coração contrito, alguém arrependido sinceramente, alguém que pede perdão a Deus e tem desejo de mudar, de melhorar. Tópico 1. A origem do rei Davi. Davi nasceu em Belém, na Judéia, provavelmente em 1040 a.C. Era o mais novo dos 8 filhos de Jessé, oriundo da tribo de Judá. Ele faz parte da genealogia de Jesus Cristo, como registrado em Mateus, capítulo 1, versículo 1. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Sua vida foi marcada por uma combinação de triunfos, como a solidificação do reino de Israel, e de desafios pessoais, como o episódio com Batseba. Então Davi nasceu num lugarejo, chamado cidade, aí, mas bem pequenininho. Se imagina aí uma cidade com, no máximo, aí, umas 30 casas, Então, uma aldeia, ali pertinho de Jerusalém, e ficava na tribo de Judá. Hoje, se você for visitar lá, você sai ali de Jerusalém, tem uma linha de ônibus, número 21, e você paga $1,53, aí por volta de R$10 só, 45 minutos de viagem, de ônibus. Aproximadamente aí 10 quilômetros só. Demora 45 minutos devido às várias paradas do ônibus, E por causa do trânsito, Muita gente visitando as duas cidades, que são duas cidades principais aí para quem quer conhecer a respeito da Bíblia. Então, o ano provável do nascimento de Davi, que é filho de Jessé, aproximadamente o ano em 1040 a.C. E um fato importantíssimo, não esquecer que Jesus Cristo é descendente, então, do rei Davi, humanamente falando, evidentemente, que Jesus é filho de Deus, mas nasceu concebido pelo Espírito Santo no útero virgem de Maria. Maria, lembre-se, da tribo de Levi, prima de Isabel, que era descendente direta de Arão, sumo sacerdote. Então não se esqueça disso. Agora José era descendente direto de Davi. Então ele adota Jesus como filho. Então oficialmente, legalmente, nunca podemos chegar e dizer assim, esse aqui é filho de fulano, é filho adotivo do fulano. Não, nunca faça isso. Adotou, é filho legítimo. Então Jesus era filho legítimo de José. Então na genealogia, conforme aí o Evangelho de Mateus capítulo 1, versículo 1, diz que Jesus, filho de Davi. Então por quê? Porque José era descendente de Davi. E diz filho de Abraão porque pertencia à família de Abraão, chamado por Deus, quando ainda era Abrão, o hebreu. A vida de Davi, como vamos estudar, e já estudamos outras vezes, é aí uma combinação de fatores muito interessantes, aí de pastor de ovelhas, Deus diz que o tirou lá de trás das malhadas. Então, ele era um pastor de ovelhas que adorava a Deus, tocava harpa, escrevia salmos, Era um adorador, realmente um legítimo adorador a Deus. Tinha uma tremenda fé em Deus, tanto é que enfrentou o urso, enfrentou o leão, tudo pela fé que tinha em Deus. E depois ainda vai enfrentar o gigante Golias, demonstrando uma fé tremenda em Deus. Foi um homem muito vitorioso nas guerras que enfrentou, se destacou realmente, não só por derrotar o gigante Golias, mas também por vencer várias guerras como líder de vários soldados. Foi o homem que conseguiu unir todo Israel para um reinado só, um homem que buscou trazer a Arca da Aliança para
Jerusalém para poder ali adorar a Deus, prestar um culto a Deus. Preparou tudo para que seu filho Salomão construísse um grande templo para adoração a Deus. Mas não deixou de ser um homem também que errou muito, pecou muito, mas sempre se arrependendo desse pecado, pedindo perdão a Deus, com desejo de agradar a Deus, um desejo de mudar, né, de atitude, mudar de vida, sempre desejoso de ter comunhão com Deus. Nunca adotou outro Deus, nunca caiu na idolatria. Tópico 1, subtópico 1. Davi, pastor de ovelhas e músico. Ainda jovem, Davi pastoreava os rebanhos de seu pai. Como pastor, aprendeu tanto a cuidar dos animais quanto a livrá-los de predadores. Chegou inclusive a matar um leão e um urso que estavam atacando as ovelhas. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículos de 33 a 35. O jovem Davi também era um excelente músico. Quando um espírito mau assombrava o rei Saul, ele era chamado para dedilhar sua harpa, fazendo os espíritos maus saírem de Saul, que ele logo se aquietava. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículos 16 e 17. Muitos salmos são tradicionalmente creditados a Davi e refletem a profunda relação que ele tinha com Deus. Então vemos aí que Davi foi criado desde pequenininho, cuidando das ovelhas. Não eram muitas ovelhas, porque os irmãos de Davi falaram com ele que ele deveria estar cuidando das poucas ovelhas, né, que estavam a seu cargo. Provavelmente tinham vários grupos de ovelhas e Davi cuidava de um pequeno grupo, como ele ainda era muito novo. Davi nasceu numa família com 10 filhos, né? Ele tinha 7 irmãos homens e tinha 2 irmãs mulheres. Nome dos irmãos: Eliabe, Abinadab, Samar, também chamado Simeia, Natanael, Radai, Ozem e Eliú. E o nome das irmãs: Zeruia e Abigail. Então você vê aí as referências bíblicas, né? E confirma aí que realmente a família de Davi tinha então 10 filhos, né? 8 homens e 2 mulheres. De seu pai, Jessé. A mãe de Davi, segundo se acredita, era Nitzevet Bat Adael. Em hebraico significa ela que ficou, ou pilar. É uma figura histórica judaica que, de acordo com Haná Berrava, era a mãe do rei Davi de Israel e esposa de Jessé de Belém. Não se esquecendo então que Davi era bisneto de Boaz e a moabita Ruth. Boaz era filho da prostituta Raabe. Então Davi, lá como pastor de ovelhas no campo, dedilhava sua harpa, né? Adorava a Deus. E ali ele percebeu certa vez que um urso queria então comer as ovelhas, e ele então matou esse urso. Também um leão quis comer as ovelhas, e ele matou esse leão. Então já era um menino, mas um menino de fé. Tinha provavelmente nessa época aí, né, 12 anos. Foi quando então Samuel foi enviado para ungí-lo como rei, diante então dos seus irmãos, e ele vai então ser treinado ainda por Deus durante 18 anos, porque só aos 30 anos é que ele vai ser realmente rei. Dentro do assunto música, né, ele era musicista, tocava harpa, e ele foi chamado quando o rei Saul foi possuído por um espírito mau, um demônio. Davi então foi chamado, ele tocava a sua harpa, louvava a Deus, adorava a Deus, e o demônio saía. Todos os musicistas deveriam aprender com Davi que o musicista deve tocar na igreja, ou seja, não é só tocar o instrumento, mas devem jejuar, orar, estar em comunhão com Deus, cheios do Espírito Santo, para que quando tocarem, também os espíritos malignos saiam, fujam, né? As pessoas sejam libertas, sejam salvas, sejam curadas. E Davi se destacou muito também na escritura de salmos. Muitos salmos, então, são atribuídos a Davi. Se imagine aí que do Salmo 1 até o 73, todos aí são de Davi.
podemos observar aí nos Salmos, por exemplo, Salmo 3, escrito durante a fuga de Absalão, seu filho. Salmo 7, um cigaion de Davi, um canto sobre as palavras de Cush. Salmo 18, um hino de vitória e ação de graças pela libertação de seus inimigos. Salmo 23, um salmo de confiança no Senhor como pastor, possivelmente escrito enquanto cercado por inimigos. Salmo 30, um salmo de ação de graças pela libertação da morte. Salmo 51, um salmo de Davi após pecar com Batseba, escrito após o profeta Natan confrontá-lo. Salmo 142, também atribuído a Davi, um masquil, salmo didático de Davi, escrito enquanto estava escondido em uma caverna. E nós vemos que também o rei Davi organizou uma turma de musicistas, para tocarem nas festas de Israel, e depois essa turma foi convocada para tocar lá no templo de Salomão. É provável então que os primeiros salmos que Davi escreveu ainda enquanto era ainda criança, cuidando das ovelhas no campo. Na escola de Samuel era ensinado poesias, poemas e também música, assim acreditamos. E muito provavelmente Davi também recebeu instrução na escola de Samuel, quando tinha tempo para isso. Tópico 1, subtópico 2. Davi, unção e reinado. Após rejeitar Saul, Deus mandou Samuel ungir o novo rei dentre os filhos de Jessé. Samuel obedeceu à vontade de Deus, tomou um vaso de azeite e foi a Belém, à casa de Jessé. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículos de 1 a 3. Depois de passarem por ele todos os filhos de Jessé, sem nenhuma confirmação do Senhor acerca do que seria ungido rei, Samuel perguntou a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta um menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar. Primeiro livro de Samuel 16, 11. Assim, diante da confirmação do Senhor, Davi foi ungido rei. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículos 12 e 13. Então sabemos aí, lendo a palavra de Deus, que Deus rejeitou a Saul, o primeiro rei de Israel. Deus manda Samuel ir à casa de Jessé e ungir um de seus filhos como rei, substituto de Saul. Lá, todos os filhos, os 7 filhos são apresentados a Samuel, mas Deus recusa todos eles. Quando então Samuel pergunta: tem algum outro filho? Ele diz: tem um que está no campo cuidando das ovelhas. Então Samuel diz que precisa chamá-lo. Ninguém vai sentar à mesa nem comer antes dele chegar. Então quando ele chega, Deus confirma e Samuel unge então Davi como rei. Veja bem, com provavelmente a idade então de 12 anos, ainda um garotinho, e diante de toda a família de Jessé. Então ele é ungido como rei de Israel. Ele vai ser treinado, orientado primeiro durante 18 anos, Só aos 30 anos é que ele vai assumir o reinado de Israel. Então era um jovenzinho ruivo, formoso de semblante e de aparência. Isso é narrado no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 2. E quando Davi então chega, Deus diz claramente para Samuel: levanta-te e unge, que esse aí mesmo. Então, a partir daí, o Espírito Santo que havia saído de Saul é o Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que agora entra em Davi. Em primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 13, diz: a partir daquele dia o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Tópico 1, subtópico 3, Davi derrota o gigante Golias. Davi enfrentou o gigante filisteu Golias, que desafiava o exército de Israel. Enquanto os soldados temiam o guerreiro de quase 3 metros de altura, Davi, confiando em Deus, rejeitou a armadura de Saul e as armas convencionais, pegou sua funda, 5 pedras lisas e partiu para enfrentar Golias. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículos de 30 a 40. Contrariando todas as expectativas, Davi acertou a testa de Golias, o derrubou e matou. Primeiro livro de Samuel 17, 48 a 51. Esse ato de coragem e fé não apenas garantiu a vitória de Israel, mas também marcou o início da ascensão de Davi como uma figura central na história do povo de Deus. Então vemos aí que Davi é enviado para o seu pai para levar alimento, para os seus irmãos e também dar presente ao general que estava
no comando de seus irmãos, né? Uma medida sábia, inteligente, né? Para que esse general não colocasse seus filhos na frente da batalha e eles fossem mortos. Evidentemente, era a ideia de Jessé. Então Davi vai e lá ele vê que tem ali um gigante Golias de quase 3 metros de altura, que desafiava o exército de Israel e dizia: me arranja aí um homem, me dá aí um homem para eu lutar contra ele. Quem vencer, então passa a ser senhor do outro exército, né? Então, se enviasse alguém para lutar contra Golias vencesse, Israel todo se tornaria escravo, então, dos filisteus. Na verdade, era uma luta espiritual, né? Era Satanás ali representado por Golias. Então, Davi, um menino ainda, muito jovem, mas com grande fé em Deus, ele toma a decisão de enfrentar aquele gigante, porque ele confiava em Deus. Ele disse: esse gigante é incircunciso, ele não tem aliança com Deus. Ele não fez o pacto da circuncisão, né? Então, eu vou lutar contra ele e tranquilamente vou vencer, porque eu sou filho de Deus, eu tenho pacto com Deus, aliança com Deus. Eu sou circunciso, pertenço ao povo de Deus, descendente de Abraão. Então ele pensou: facilmente eu vou vencer, porque Deus vai vencer por mim. Então dispensou a armadura que Saul oferecia a ele, espada, lança, tudo, e apenas pegou aquela arma que ele usava lá no campo, que já tinha matado um leão e um urso, né? Usou apenas a funda, uma tiradeira, em alguns lugares chama baladeira, né? E não como nós conhecemos, né? Que a gente pega ali um pedacinho de árvore, né? Aquela forma assim de ver, né? E faz aquela atiradeira. Mas uma funda que era uma cordinha amarrada um pedacinho então de couro que rodava e depois lançava uma pedra. Então ele pegou 5 pedras por garantia, mas só usou uma pedra para lançar essa pedra. Então acertou a testa do gigante Golias. Veja bem, não foi a pedra que matou o Golias, a pedra apenas derrubou o Golias, colocou o Golias à disposição de Davi. Davi vai, então pega a espada do gigante e corta a cabeça do gigante. Então era já um jovem de fé, de coragem e de força. E o rei havia prometido que daria a filha dele, né, em casamento para quem vencesse o gigante. Então Davi passa a ser agora uma pessoa muito importante. Foi aquele que venceu o gigante Golias, aquele que trouxe a libertação para Israel, né? Então agora os escravos eram os filisteus, né? E o povo de Deus era então o povo vitorioso, vencedor. Então ele se destaca e a partir dali então ele vai ser treinado gradativamente para depois, mais tarde, bem mais tarde, assumir o reinado. Tópico 2, Davi, pecador arrependido. O pecado nos afasta de Deus e o perdão só é possível após o arrependimento e a confissão. Davi entendeu isso. Sem confissão, o Espírito Santo se entristece e se afasta. E sem o Espírito Santo, não conseguimos viver como novas criaturas. A velha natureza adâmica volta a prevalecer na vida de quem perde o temor a Deus. Então o pecado nos afasta de Deus, nos desvia do caminho correto. Então só tem um jeito: precisamos nos arrependermos. Nós vamos primeiro analisar, vamos ver que estamos errados, estamos contrários à vontade de Deus. Então nos arrependemos, pedimos perdão, confessando esse pecado a Deus, confirmando que pecamos, estamos arrependidos. Então somos perdoados. Foi o que Davi fez. Está escrito na palavra de Deus: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados, de todas as iniquidades. Então, temos que confessar, mas arrependidos, sinceramente arrependidos, e alcançamos o perdão de Deus. O pecado entristece o Espírito Santo, afasta aí a comunhão, né? Afasta a amizade, o amor, a união com o Espírito Santo, e nós, sem o Espírito Santo estar ativo em nossa vida, nós não somos nada. Nós não temos salvação, não temos comunhão com Deus. Aquele que sufoca, né, que entristece, enfrenta, né, barra a ação do Espírito Santo, a tendência dele é voltar ao que era antes e, muito provavelmente, ficar pior do que era antes.
porque os demônios é que assumirão o controle dessa pessoa. Tópico 2, subtópico 1, os pecados de Davi. Davi, já rei de Israel, viu Batseba, a esposa de Urias, um de seus soldados, tomando banho e, movido pelo desejo, cometeu adultério. Ela engravidou e Davi tentou encobrir o seu pecado, ordenando que Urias retornasse do campo de batalha para casa. Mas, diante da recusa de Urias, o rei arquitetou a morte do marido de Batseba ao enviá-lo para a frente de combate. Segundo o livro de Samuel, capítulo 11, versículos 14 a 17. Então, após Davi já ser ungido rei, assumir o reinado, depois da morte de Saul, de seu filho Jonatas, então agora Davi, como rei, ele deixa de ir a uma batalha, fica em casa e ali, da varanda do seu palácio, ele enxerga então que numa casa vizinha ao palácio, uma mulher estava tomando banho, estava nua, e ele se interessa por ela e manda então chamá-la, e ali ele se apaixona por aquela mulher, que era Batseba. Ele sabia, pela informação que mandou buscar sobre ela, que ela era casada com um dos seus importantes soldados chamado Urias, um homem tremendamente honesto, era um homem de confiança realmente, um homem de uma integridade muito grande, de causar inveja a todos. E ele, como a mulher de Urias, a Batseba, fica grávida, ele arquiteta um plano para que Batseba não fosse apedrejada e nem o seu pecado fosse descoberto por ninguém. Então, ele manda chamar Urias e faz de tudo para que Urias vá até sua casa e durma, ou seja, tenha relação sexual com sua mulher. Assim todos pensariam que aquele filho que ela estava esperando era do seu marido. Mas ele não aceita ir, ele embebeda Urias, mesmo assim Urias não vai, e ele envia então uma carta pelo próprio Urias ao seu primo, que era general do exército, Joabe, dizendo para colocar Urias na frente da batalha, no local onde ele seria morto. E é o que é feito. Veja só, ele tramou então a morte de Urias. Toda a família de Davi vai ser amaldiçoada por causa disso. E inclusive o filho que Batseba estava esperando morre por causa desse adultério, por causa desse assassinato. O pecado tem consequências, não tem como evitar essas consequências. Por exemplo, alguém matou outra pessoa. Ele pode ser crente ou aceitar Jesus, se arrepender, pedir perdão, Deus perdoar, mas diante da justiça ele vai ter que cumprir a cadeia, vai ser condenado. Tópico 2, subtópico 2. Davi se arrepende. Os atos de adultério e assassinato desagradaram a Deus. Porém, ao ser confrontado pelo profeta Natã, Davi se arrependeu. Disse Davi a Natã: realmente pequei contra o Senhor. Segundo o livro de Samuel 12, 13. Assim, o rei mostrou consciência de que o pecado é uma afronta grave contra Deus. Salmo 51, 4. Ele reconheceu que precisava ser purificado, lavado do seu pecado, para ter um coração puro e um espírito reto. Salmo 51, 10. Apesar disso, as consequências do seu erro seguiram por toda a sua vida, refletindo a gravidade da sua transgressão. Segundo o livro de Samuel 12, 10 e 11. Então, esses atos de Davi, o adultério e assassinato, desagradaram muito a Deus, e Deus envia o profeta Natã até Davi. O profeta Natã, muito sabiamente, primeiro conta uma história para Davi, e Davi vai decretar o juízo sem saber que o juízo era para ele mesmo. Então, quando Natã diz, essa pessoa é você mesmo, então ele sabe agora, Deus enviou, Deus sabe, Deus está cobrando dele o seu pecado. Então ele diz, realmente eu pequei contra Deus. E ele diz, reconhece que merece até morrer por causa disso. E ele pede a Deus para não lançar esse pecado contra o povo, mas contra si próprio. Ele que merece. Então Deus perdoa Davi, porque ele está realmente arrependido. Mas tem consequência. O pecado de Davi
toda a sua família vai sofrer por causa desse pecado. E a criança que Batseba estava esperando vai morrer devido a esse pecado. No Salmo 51, Davi diz que esse pecado está diante dele todo o restante da sua vida. Mas devido ao seu sincero arrependimento, devido à sua confissão de pecado, reconhecimento e arrependimento sincero, então Deus o perdoa. Tópico 2 sobre o tópico 3. Davi foi sincero e grato. Davi prometeu fazer algo para Deus depois de restaurado, ajudar outras pessoas a encontrar o perdão. Salmo 51, 13. Davi se recusou a oferecer ao Senhor o que não lhe custasse nada, segundo o livro de Samuel 24, 24. Adorador por excelência, em quase todos os salmos de sua autoria, Davi relatou a sua adoração exclusiva ao Senhor. No Salmo 15, versículo 2, ele descreve o verdadeiro cidadão do céu, aquele que anda em sinceridade e pratica justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Então, quando Deus escolhe Davi e diz que ele é um homem segundo o seu coração, está dizendo que longe das pessoas, no lugar lá, sozinho, Davi realmente era um adorador a Deus, desejava realmente conhecer a Deus, servir a Deus. Deus não está dizendo que aprova a conduta de Davi depois que ele se torna rei, que aprova as coisas que ele decide fazer. Não está dizendo que aprova os seus adultérios, assassinato, a matança que ele realizava. Tanto é que Deus nem deixou ele construir o templo por causa dessa matança que ele patrocinava sempre pelos seus inimigos. Inclusive quando foi trazer os prepúcios que Saul exigiu, ele exagerou na matança. Então era um homem acostumado à matança e Deus não concordava com isso. E Deus passou para Salomão a construção do templo. O que agradava a Deus em Davi é que ele nunca deixou de adorar o verdadeiro Deus, o único Deus, nunca se tornou idólatra, e também que ele reconhecia que era um pecador e se arrependia sinceramente, pedia perdão a Deus e sempre estava disposto a mudar de atitude, a ajudar os outros a encontrar com Deus também. Quando ele manda contar o povo, que Deus começa a matar o povo, Davi vai, então, escolher um local onde vai mais tarde ser construído o templo, ali na eira de Araúna ou Ornã. Davi, então, vai adquirir aquilo ali. O dono queria dar para ele aquela terra ali, aquele monte, mas Davi disse: como eu vou oferecer a Deus uma coisa que não me custa nada? De jeito nenhum. Comprou, pagou e ofereceu ali a Deus um sacrifício no altar. Deus interrompeu então a praga que estava matando o povo, e ali então Davi escolheu aquele local para no futuro então Salomão construir ali o templo, que é chamado aí, então Monte Moriá, que significa o Deus que provê. Ali também Abraão ofereceu Isaque, e Deus proveu o substituto, colocou ali um carneiro para Abraão substituir o seu filho por um carneiro. E já Jesus Cristo não pode ser substituído. É o único homem que nasceu na terra sem pecado. Então é insubstituível. Então Jesus morre por nós na cruz, um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, um sacrifício único. O sacrifício é perfeito e o sacrificado, Jesus, é perfeito. Davi, na sua sinceridade, então também escreve no Salmo a importante coisa para nós aprendermos sobre todo cristão. Aquele que anda em sinceridade, pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Então é esse que Deus ama. Tópico 3. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Diante da resistência de Saul em deixar que a vontade de Deus norteasse sua vida, primeiro livro de Samuel, capítulo 13, versículos 13 e 14, o próprio Deus encontraria um homem disposto a agir conforme o seu querer. Assim seria o governante de seu povo. Davi foi este homem, Salmos 89 e 20, escolhido, ungido e levantado por Deus para ser rei de Israel. Preciosas lições podemos extrair a partir do estudo da vida deste homem. Então sabemos que Saul desobedece uma ordem de Samuel, de esperar por ele para
apresentar um sacrifício a Deus, mas Saul, atendendo ao povo, resolve então fazer do jeito dele, ele mesmo oferece o sacrifício. Ele desobedece, Deus manda matar um rei inimigo, e ele faz amizade com ele. Deus fala para matar os animais, mas ele guarda os animais. Então, ele desobedeceu várias vezes a Deus. Ele nunca estava ali adorando a Deus, oferecendo sacrifício a Deus. Nunca colocou sempre ali a arca de Deus, sempre na sua presença. Nunca consultava realmente a Deus o que era para fazer. Nunca obedecia a Deus. Não era um adorador, não era um homem de coração puro, sincero diante de Deus. Então ele não reconhecia a autoridade de Deus, a autoridade do homem de Deus, Samuel. Então ele usurpou a função sacerdotal. Então ele poupou a vida de Agag, que era rei dos Amalequitas, quando Deus disse que era para destruí-los totalmente. Quando ele é confrontado por Samuel devido à sua desobediência, ao invés de se arrepender, ele mostra sua arrogância, falta de arrependimento, e ainda queria que Samuel fingisse que estava tudo bem diante do povo. E ainda foi capaz de buscar uma feiticeira, consultar uma feiticeira para saber se ia à guerra ou não. Tudo isso levou então Saul a ser rejeitado por Deus, mesmo que Samuel intercedesse. Deus não aceitou a intercessão e decidiu então destituir Saul e escolheu Davi. Ninguém podia imaginar que Deus escolheria uma criança, né, praticamente ali, um adolescente, né, com 12 anos lá, Davi no campo, adorando a Deus, tocando a sua harpa, um menino de fé em Deus realmente. E Deus o escolheu para ser rei sobre Israel. Tópico 3 sobre o tópico 1. Deus conhecia Davi. Deus conhecia a essência de Davi. Todos estamos sujeitos às mesmas falhas que ele, porque todos pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Romanos 3:23. Ao se arrepender com sinceridade, Davi alcançou o perdão de Deus, que o conhecia bem. Davi foi ungido rei de Israel ainda jovem e por vontade de Deus. Isso significa que Deus realmente não vê como nós vemos, porque ele olha para o coração, enquanto nós vemos a aparência externa. Primeiro livro de Samuel 16:7. Veja, todos nós estamos sujeitos a, de repente, falharmos. Não quer dizer que nós vamos aí adulterar, matar alguém, mandar matar. Mas cometemos erros. Em toda a nossa vida cristã, nós cometemos vários erros. Falhamos várias vezes. Desobedecemos a Deus várias vezes. Não existe ninguém perfeito. Só Jesus foi perfeito. Então nós pecamos. Por isso mesmo a palavra de Deus nos dá uma orientação. Se pecarmos, temos um advogado junto a Deus, né? Jesus Cristo, justo. Então, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e toda iniquidade. Isso indica que nós vamos pecar e que nós pecamos. Tem muita gente aí querendo aparecer diante das pessoas como um perfeito, um santo perfeito, que não erra nunca. Não existe isso. Nós pecamos. Isso é certeza. Podemos pecar? Devemos pecar? De maneira alguma. Isso nos é vedado, proibido. Mas a verdade é que nós erramos, pecamos. Então temos que ter aí um arrependimento sincero, verdadeiro, desejo de mudança de vida, desejo de consertar, de arrumar isso, de mudar os nossos pensamentos, intenções, sempre colocar tudo debaixo da palavra de Deus, do desejo de Deus, da vontade de Deus para nós. Então vemos aí que Deus não olha a aparência, mas o coração. Então Deus olha lá dentro, né? Nossa alma, nosso espírito, né? Com letra minúscula aí, para ver o nosso desejo, nossa intenção, ver aí nossa retidão, desejo de realmente servir a Deus, de fazer a obra de Deus, de ajudar as pessoas, principalmente o amor, em primeiro lugar, a Deus e o amor às pessoas, assim como amamos a nós mesmos. Então, acreditamos que Davi foi ungido aí por Samuel a primeira vez com 12 anos, e lá, então, quando ele faz 30 anos, é que ele vai ser ainda ungido de novo, mas não para governar sobre Israel inteiro, mas depois todo o povo se une a ele e depois ele é ungido novamente.
3 vezes Davi então é ungido para reinar sobre todo Israel. O reinado dele durou em total 40 anos. Tópico 3 sobre tópico 2. Davi se submeteu a Deus. Davi recebeu o testemunho de Deus por fazer a sua vontade e guardar os seus mandamentos. Atos 13, 22b. Ele não praticou idolatria porque foi fiel ao seu Deus. No curso da vida ele pecou, se arrependeu e fez o que era bom aos olhos do Senhor. Davi depositava sua força no Senhor Deus, como disse a Golias: eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Primeiro livro de Samuel 17, 45. Então vemos aí que Davi foi um rei que nunca se desviou de Deus. Ele nunca adotou outro Deus. Veja que o seu filho Salomão foi adorar outro Deus, caiu na idolatria, né? Vemos aí os reis de Israel, a parte norte ali, todos os reis se desviaram de Deus, caíram na idolatria. Os reis de Judá, alguns caíram na idolatria, outros não. Vemos aí o maior exemplo, um rei melhor, né? Ali da parte sul de Judá, o rei que tentou de toda maneira acabar com a idolatria, que foi o rei Josias, para mim o melhor rei da parte de sul, né? Da parte de Judá. Vemos que Davi era um homem que sempre buscava a orientação de Deus. Ele perguntava para Deus: devo ir ou não? Devo fazer isso ou não? Provavelmente usando ali, né, o sacerdote que carregava as pedras, né, de Urim e Tumim. Mas ele consultava a Deus, ele queria fazer a vontade de Deus, ele queria agradar a Deus. Veja que ao mandar buscar a arca, ele fez um grande feito. A arca representava a presença de Deus. O que ele queria? A presença de Deus onde ele estava, em Jerusalém. Então ele manda buscar a presença de Deus. Veja que ele se alegra, fica muito feliz quando consegue isso. Tem a primeira tentativa frustrada, mas a segunda tentativa ele faz segundo a palavra de Deus e dá tudo certo. Então vemos aí um homem que pecava, que errou várias vezes, mas que sempre se arrependeu, pediu perdão e desejava sempre agradar a Deus. Tópico 3, sobre tópico 3, Davi não tocava os ungidos do Senhor. Davi não estendeu a mão contra Saul, um ungido do Senhor. Primeiro livro de Samuel, capítulo 24, versículo 6. Ele não afrontou Saul, nem mesmo depois de Deus o ter rejeitado, e também não permitiu que seus soldados se levantassem contra Saul. Primeiro livro de Samuel, capítulo 24, versículos 7 e 8. Agindo assim, Davi obedeceu ao Senhor, que nos alerta a não tocar os seus ungidos. Primeiro livro de Crônicas, 16, 22. Então, como Saul foi ungido por profeta Samuel, amando de Deus, para ser rei sobre Israel, Davi jamais se voltou contra ele, jamais aceitou a ideia de matá-lo, e nem permitiu seus homens quando eles quiseram matá-lo. Veja que ele respeitava o quê? A unção de Deus sobre Saul. Quem deveria matar Saul era Deus e não Davi. Davi sabia que ele foi ungido para ser rei, mas também sabia que só poderia ser rei quando Deus retirasse Saul do reinado. E só tinha um jeito de retirar, é quando ele morresse. Davi teve 2 grandes oportunidades de matar Saul, mas não o fez porque respeitava a unção de Deus que estava sobre Saul. Quando Saul então se suicida, então Davi agora vai assumir o reinado. Então a palavra aí, ungido, né, significando a unção de Deus sobre Saul para ele ser rei. Não está se referindo a alguém ter o Espírito Santo ou não. Significa que há autoridade para ser rei. Deus deu então ao rei Saul. E só poderia Davi ter esta mesma autoridade, esta mesma unção, quando Saul morresse. Veja que se fosse a unção do Espírito Santo, nós vemos claramente que Deus retirou o Espírito Santo de Saul e colocou o Espírito Santo em Davi. Então, se fosse assim como muitas pessoas pensam, nessa hora aí Davi assumiria como rei e tiraria Saul, poderia matar Saul, porque o Espírito Santo não estava mais em Saul. Então, Davi respeitou o que? A unção de Deus, a autoridade de Deus que ele deu a Saul para governar. E essa autoridade só poderia Davi ter quando Saul tivesse morrido. Conclusão. Davi nos ensina a assumir e confessar nossos pecados com sinceridade, abrindo o coração para receber o perdão, ter paz interior e não perder a alegria da salvação.
Sua história continua a nos inspirar por retratar um homem imperfeito, mas cujo coração era voltado para Deus. Então, o principal ensino de Davi para nós é que nós devemos assumir quando pecamos, reconhecer diante de Deus que pecamos, nos arrependermos sinceramente, pedirmos perdão e tomarmos a decisão de não cairmos mais no mesmo pecado, lutarmos contra esse pecado. Então devemos abrir o coração para receber o perdão de Deus e nos alegrarmos na presença de Deus e termos sempre o desejo de fazermos com alegria a obra de Deus, levando sempre o Evangelho a todos para que todos possam ser salvos. Vamos orar agora. Se você, ouvindo essa palavra, se você crê que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio à Terra, nasceu aqui como homem, viveu como homem, levou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, o juízo de Deus que estava sobre nós, morreu em nosso lugar na cruz e ressuscitou, você agora é salvo. Entrega a vida para Deus agora. Pede perdão, se arrepende sinceramente dos seus pecados e creia. Deus agora te perdoa e você passa a ser filho de Deus. O Espírito Santo vem morar em você. Vamos orar agora. Se você está doente ou está enfermo, vamos orar. E você vai ser curado agora, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam a Ti, arrependidos agora, pedindo perdão pelos seus pecados. Toma, Senhor, em Tuas mãos, perdoa, adota agora como filho, Senhor, concede a eles o Espírito Santo. Aragrá, la luz de força, rananassé. Se alegre na força do Senhor, seja feliz servindo a Deus a partir de hoje. Em nome de Jesus, receba a salvação, receba o perdão. Em nome de Jesus, você que está doente ou está enfermo, receba a cura agora. Solta toda doença, toda enfermidade. Sai agora, em nome de Jesus. Toca, Senhor. Ó Pai, vem agora com o teu poder sobre eles. Em nome de Jesus, saia toda doença, toda enfermidade. Receba a cura em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Não se esqueça, dê aí um gostei, um like aí, né, um legal aí embaixo. Se inscreva em nosso canal, tudo é gratuito. Te pedimos apenas um favor, faça isso agora, não esqueça não. Dê aí um gostei, se inscreva em nosso canal, isso vai nos ajudar a divulgar esse trabalho para outros também. É tudo gratuito. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui, mais estudos, muitos estudos sobre esta lição, então nós temos aí à disposição tudo gratuito. Você entra em contato conosco por esse WhatsApp. DDD 99, telefone 991520454. Não se esqueça, coloca seu nome, coloca a cidade onde você mora e coloque revista Betel. Aí eu envio para você toda semana gratuitamente esse material. Se você deseja nos ajudar, aí estão as contas. Caixa Econômica, Bradesco, Banco Brasil. Aqui Banco Brasil, o nome da minha esposa, Edna Maria Cruz Silva, está aí o Pix. E aqui meu Pix, que é meu CPF, 331-957-816-20. Envie qualquer quantia, nos ajude. Deus abençoe a todos. Esperamos ter ajudado os irmãos. A paz do Senhor.